foram me buscar lá em Mauá, a família do irmão Adriano, e ao pastor Fantini, a pastora Malu, pela credibilidade. E eu quero dar os parabéns a vocês como igreja, porque eu nasci num lar evangélico, os meus pais são cristãos, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, e eu gosto muito de estruturas organizadas, porque o nosso Deus é organizado. E desde a entrada até o passar dos microfones, vocês estão de parabéns. E eu acredito que é porque essa igreja tem consciência de que ela não faz para A ou para B. Ela faz para o Senhor dos Senhores, para o Deus Todo-Poderoso, e Ele é um Deus organizado. Então, parabéns a cada um de vocês, e saibam que vocês estão no lugar certo, porque aqui habita a presença de Deus. Amém? Eu estou ali, no meio daqueles 7 missionários. Hoje aqui eu estou sozinha, mas eu sou casada já há 10 anos. Meu esposo chama-se Lísias, e nós aceitamos, em 2019, o desafio de irmos para Moçambique. Eu tinha 5 meses de casada e eu atendi, porque eu entendi o que Deus queria comigo naquele lugar. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmos 71. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta no Salmo 71. Esse salmo, Davi fala da confiança que ele tinha em Deus. E eu quero ler os 5 primeiros versículos. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança. Vamos repetir essa frase? Pois tu, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Davi falou: em ti está a minha confiança desde a juventude, porque ele já estava numa certa idade nesse momento, e ele tinha experimentado do Deus da esperança. E eu poderia começar falando sobre inúmeras mazelas que estão a acontecer em Moçambique. Moçambique está entre os 5 piores países com o índice de desenvolvimento humano no mundo. As perspectivas de futuro são as mais desastrosas possíveis. Mas eu quero te falar do projeto Cunhimela. Cunhimela, na língua xangana, significa esperança. Xangana é uma das 32 línguas que são catalogadas em Moçambique. Existem mais, mas como no país prevalece a tradição oral, então, até o momento, são 32 línguas registradas, catalogadas, e o Xangana é a língua do sul de Moçambique, onde eu e o meu esposo fomos convidados pela nossa junta administrativa de missões, e lá nós trabalhamos. O nosso projeto, ele se divide em 3 fases. A primeira fase, de 2019 a 2012, foi sob a liderança do Instituto Teológico Batista Renovada. Quem é a Alessandra? A Alessandra é uma professora, licenciada em letras, especializada em gestão educacional e missiologia pela Jami. E o Lísias é bacharel em teologia e especializado em missiologia também pela Jami. E nós encaramos o desafio de liderar o Centro Teológico Batista Renovada. Nós dávamos aulas e nós dirigíamos o Instituto Teológico. Mas, devido à crise financeira que imperou naquele país em 2012, o Instituto teve que fechar
por falta de condições estruturais, o aluguel subiu muito e as estruturas não eram próprias. Mas Deus nos deu uma nova direção. Então, de 2013 a 2015, nós levamos o Instituto Teológico para as igrejas batistas renovadas de Moçambique, na região sul. Na região sul, nós temos aproximadamente 10 igrejas e nós fazíamos um instituto itinerante. Nós dávamos aulas e pequenos cursos preparatórios para professores de escola bíblica dominical. Porque, como eu já disse a vocês, eu cresci num lar cristão. E eu aprendi a Sagrada das Escrituras na sala da minha casa. E foi lá na sala da minha casa, aos 12 anos, que Deus usou um irmão de oração. E ele falou com a minha mãe: olha, Deus tem algo muito grande para sua filha. Ninguém é capaz de imaginar o tanto que Deus vai usar essa menina. Você foi subjugada desde o projeto dela. E ele não sabia, porque ele não conhecia a minha mãe. E a minha mãe sofreu preconceito quando ela se casou com meu pai. A minha mãe era mais velha que o meu pai há alguns anos. E eu sou essa mistura diferente. Tenho o olho azul, sou moreninha. O meu pai era branco, a minha mãe bem morena. Então, juntaram-se vários preconceitos. E ele não sabia disso. E ele falou isso para minha mãe e falou para ela assim: olha, Deus vai preparar a sua filha para algo muito grande e você vai se lembrar disso. 12 anos eu tinha. E como eu cresci num lar evangélico, tudo o que vinha à minha mão para fazer, eu fazia. Eu fui professora de escola bíblica dominical, eu sou saxofonista, sou regente de coro, toco flauta, dei aula para crianças na escola bíblica dominical, servi na cantina, limpei o banheiro da igreja, fui hospedeira. Tudo o que vocês pensarem, eu já fiz dentro da igreja. E quando eu tinha 19 anos, eu estava parada, tinha acabado o louvor, eu estava com meu saxofone do lado, e o pastor estava pregando, e ele falou: chama essa moça. E eu com a cabeça baixa continuei. Chama essa moça, eu preciso falar com ela, vem aqui, moça. E o meu amigo que estava no piano: Ale, é com você. E eu olhei para ele, vem aqui, moça. E ele falou comigo essas palavras: há alguns anos, você ouviu que você tem um chamado muito especial, que Deus te levaria para lugares onde ninguém nunca imaginou. E Deus me manda te dizer que o tempo está chegando, que Ele já te preparou, mas que ainda vem um tempo de preparo muito maior. Não se esqueça nunca de que quem te chamou foi Deus. E eu quero te lembrar, o Espírito Santo está me incomodando muito para falar isso, mas existem pessoas sentadas aqui na igreja que ouviram isso de Deus. Você tem promessa do Senhor, e muitas vezes você fica pensando: será que vai se cumprir? E eu sou a prova de que as promessas de Deus, elas se cumprem, e elas se cumprem no tempo aprazível a Ele. Foi isso que Davi viveu. Se você continuar lendo aqui, você vai ver no verso 6: desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste, desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. E foi isso que aconteceu comigo. Aos 18 anos eu fui aprovada no curso de formação de oficial do Bombeiro Militar de Minas Gerais. E na segunda fase do curso eu falei com meu pai: eu não vou. Foi uma briga muito grande dentro de casa. E ele falou: olha, quem foi aprovada foi você, quem vai ou não vai é você. Então, a escolha é sua. E eu fiquei com Jesus. Fui fazer o curso de letras. E lá eu comecei a trabalhar nas escolas. E eu passei por todas as áreas de ensino.
tanto secular quanto privado. Eu alfabetizei adultos, eu trabalhei com crianças do maternal, eu trabalhei com crianças portadoras de necessidade especial, educação especializada. Trabalhei quase 10 anos. E Deus me tirou de onde eu estava. E eu cheguei em Moçambique no dia 10 de dezembro de 2009. Eu tinha acabado de fechar o ano letivo num pré-vestibular e fui. E quando eu cheguei em Moçambique, eu não entendia o porquê Deus me chamou para aquele país. Eu não falava o português que eles falam. É um país de língua portuguesa, mas a linguagem é muito diferente. Eu não tinha filhos. E a senhora casada, ela precisa ter filhos para ela ter mais respeito. Mas eu criei que o Deus da esperança estava comigo e permanece comigo e com meu esposo até o dia de hoje. E assim nós iniciamos essa caminhada de fé. Em 2016, o Senhor nos levou para iniciar o projeto Conhemela. E nós temos o nosso slogan do projeto, que é assim: porque Deus é a nossa esperança. Num país onde a expectativa de vida é baixíssima, onde existem inúmeras dificuldades, nós estamos levando luz, nós estamos levando esperança, nós estamos levando possibilidade de transformação. E nós já podemos ver o fruto do investimento dessa igreja lá em Moçambique. Porque essa igreja já existe há 30 anos. E eu pude contemplar quão grande é o nosso Deus na vida do povo moçambicano, que tem entendido que eles foram chamados para um tempo de esperança, um tempo de transformação. E dos nossos alunos, que eram adolescentes quando eu cheguei, hoje nós já temos filósofos, nós já temos bacharéis em teologia, nós já temos engenheiros, nós já temos obreiros. Porque o evangelho da esperança chegou. Porque o Senhor tem ouvido a sua oração. Não deixe de entender que o Senhor te chamou para algo muito maior. E como as irmãs cantaram, Ele vem. Ele vem. O que tens nas suas mãos? Eu lembro de que eu participei da ministração da pastora Malu, lá na igreja de Mauá. E ela fez uma pergunta, e eu anotei essa pergunta. Qual é a motivação da minha vida? O que é que te impulsiona a servir a Deus? A estar caminhando com Deus, a optar por vir à igreja e servir ao Senhor? Qual é a sua motivação? Num tempo de grandes sobrecargas, num tempo de grandes dificuldades, num tempo que tudo passa vorazmente, nós somos chamados a refletir. E nós precisamos ter atitude. Atitude significa ter fé, significa ter esperança. Foi exatamente o que Davi fez. Lá no versículo 14, Davi diz assim: mas eu sempre terei esperança, e eu te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. O nosso Deus, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso socorro, e Ele tem nos dado a condição de estar na cidade da Matola,
hoje, com a graça de Deus, desenvolvendo mais de 10 atividades em apoio àquela comunidade. Nós temos uma pré-escola que tem aproximadamente 35 crianças, dos 3 aos 5 anos. Essas crianças estão aprendendo a se comportar, elas estão aprendendo as letrinhas, mas estão aprendendo que Deus é a nossa esperança. Elas estão aprendendo que elas precisam ser gratas. Então, quando elas vão comer, elas agradecem a Papai do Céu. E aí, nós ouvimos diariamente de pais não cristãos que as crianças param as comemorações das famílias, não deixa ninguém comer, porque precisa agradecer a Papai do Céu. Eu tenho mães que chegam e agradecem, até choram na porta da escola. Desde que nós começamos esse projeto, nós temos um programa de reforço escolar. Esse programa de reforço escolar, ele ensina as operações, as atividades básicas, porque as crianças têm muita dificuldade na leitura e no desenvolvimento básico das 4 operações. E junto com o reforço escolar, nós temos também um programa de alimentação. Todos os dias, nós oferecemos aproximadamente 100 refeições para essas crianças que vão ao projeto. E desde que o projeto começou, nenhuma das crianças que participam diariamente dessas atividades de reforço escolar foram reprovadas. Agora nós temos uma competição para que as crianças apresentem as provas com nota máxima. As crianças aprenderam a gostar de estudar. Elas aprenderam que o estudo vale a pena. E é muito prazeroso você ver aquelas crianças chegarem, elas vêm até correndo assim: titia, tirei 20 valores. E nós oramos com elas, nós aplaudimos a elas, porque em casa elas não têm isso. A expectativa de vida em Moçambique é muito baixa. Então muitas delas são criadas com as avós, são criadas com os tios, porque o pai morreu vítima do HIV ou de alguma outra doença não diagnosticada. E elas não entendem ainda que o nosso Deus é um Pai presente. É um Pai que está com elas em todas as situações. E é isso que esse evangelho de esperança tem trazido à vida delas. E tem alcançado as famílias. Por quê? Porque os pais veem a diferença nos filhos. E por mais que hajam problemas religiosos, dificuldades religiosas, nós cremos que o Deus da esperança está presente no projeto Cunha e Mela. E ele tem se manifestado na vida daquelas crianças que ouvem e aprendem a palavra de Deus. Nós temos uma escola dominical que chega a ter 150 crianças todo domingo. E elas vêm ávidas para ouvir a palavra de Deus. E nós temos visto o poder transformador do evangelho. Esse vídeo é de 3 anos. E essas crianças, elas cresceram um pouquinho. Então vocês, no segundo vídeo, vocês as verão agora um pouquinho maiores. E ministrando louvor, tocando guitarra, tocando teclado, aprendendo a tocar bateria. Porque dentre as atividades do projeto, como eu sou musicista, eu comecei a ensinar teoria musical para as crianças. Então nós temos um pequeno conjunto de pífaros, nós temos as aulas de guitarra, de piano, de bateria. E o nosso desejo é ter, muito em breve, a Orquestra Esperança. Uma orquestra comunitária na cidade da Matola. Por quê? Porque eu sou de uma geração que aprendeu que a música transforma. A música cura. E eu pude ver
Os meninos que chegam tristes na igreja, pegam a guitarra, encostam num canto e eles choram adorando a Deus. É muito bonito ver isso. É o evangelho da esperança que alcança aqueles que nós não podemos alcançar, às vezes com uma palavra, mas um olhar, um abraço e a sua oração. Você foi chamado para segurar as cordas. Vocês vão conosco quando vocês dobram os vossos joelhos e intercedem a Deus por nós. São 10 anos. E eu faria tudo de novo. Não tenham dúvida disso. Porque eu sei que o Deus da esperança está comigo. Eu sei que o Deus da esperança está lá em Moçambique agora, cuidando daquele povo, cuidando do meu esposo que ficou. Há 2 anos e 3 meses, eu recebi a pior ligação da minha vida. O meu pai adoeceu e ele foi promovido às mansões celestiais. E eu fiquei muito desolada. Mais desolada ainda por eu saber que não tinha passagem. E a minha mãe falou comigo assim: eu não vou deixar ele ir embora sem você se despedir dele. E o Deus que eu sirvo, ele vai fazer um milagre. E esse milagre aconteceu. Mais ou menos 7 horas depois, eu estava dentro do avião rumo ao Brasil. E eu me despedi do meu pai. Eu fechei esse ciclo. E eu vi Deus cuidando da minha casa. Deus cuidando da minha família. Missionário, ele vai sozinho, mas ele não está sozinho. Ele não está sozinho porque o Deus da esperança nos acompanha. E Ele nos renova, Ele nos dá forças para poder fazer aquilo que o nosso coração muitas vezes não aguenta. Foi a pior viagem da minha vida. E para eu vir sozinha foi muito difícil. Muito difícil. Tanto que na hora do voo sair, eu falei com meu esposo: eu não quero ir. E ele riu para mim e falou comigo: olha, a passagem está comprada, suas malas já foram enviadas. E se você não for, você vai perder tudo que está lá dentro. E eu falei com ele: você sabe que não é por causa disso. E ele falou assim: eu vou ficar orando por você e vai dar tudo certo. E terça-feira eu embarco com o coração certo de que o Deus da esperança que me trouxe, Ele vai me levar em paz e Ele vai continuar sustentando essa igreja para que ela seja uma intercessora, para que ela se levante nessa cidade e faça diferença, muito mais do que já tem feito. Nunca subestime aquilo que você já fez para Deus. Eu me achava muito pequenina, e quando Deus disse que Ele iria fazer coisas muito grandes através da minha vida, eu não acreditava. Em 2016, nós fomos convidados para participar de uma etapa do programa de tradução da Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Deus lá atrás disse que teria um tempo de preparo para a minha vida. Eu fiz um curso de letras, porque eu queria apenas dar aula. Mas dentre as disciplinas daquele curso superior, eu fiz uma disciplina chamada linguística. Eu aprendi a analisar as palavras. E Deus me levou para ter o privilégio de ter alguns versículos registrados em algumas línguas de Moçambique. Nós participamos de um programa da tradução da Bíblia. A palavra de Deus vai chegar na língua daquele povo. Isso é um grande privilégio, irmãos. Mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, se eu não tiver uma igreja atuante, uma igreja intercessora, uma igreja que segure as cordas e caminhe conosco.
trabalho é nosso, não é meu. A causa é nobre. Nós devemos trabalhar, nós devemos orar, porque o nosso Deus nos chamou para isso. Anualmente, nós atendemos cerca de 1.500 crianças nos programas de Natal que nós fazemos. Quando eu cheguei em Moçambique, comemorava-se apenas o Dia da Família. O Natal não existia. A celebração, a verdadeira celebração. O que é o Natal? E aquilo me incomodava muito. E no meu segundo ano, eu falei com meu marido assim, olha, nós vamos fazer um culto de Natal. E nós vamos ensinar para essas crianças o que é o Natal de verdade. E já há 8 anos, nós temos o projeto Christmas in Africa. E o que é esse projeto? É contar que Jesus nasceu. Ele veio para nos dar a verdadeira esperança de um futuro diferente. E as crianças, elas têm entendido que Natal é todo dia, que Jesus nasce todo dia, mas que existe um momento para nós celebrarmos essa história tão linda. E anualmente nós fazemos isso. E é um trabalho maravilhoso, maravilhoso. E a obra de Deus segue. Segue com oficinas de costura, com oficina de arte, com distribuição de cesta básica, com ações sociais, com palestras informativas, com alfabetização de jovens e adultos. Eu tenho um grupo de vovós que elas me chamam de senhora professora. E elas falaram comigo assim, uma delas, a Judite, falou assim, senhora professora, eu estou muito feliz, porque agora eu sei as letras que formam o meu nome. É o evangelho de esperança que chegou para Judite e ela sabe assinar o nome dela. Pequenas coisas que Deus nos usa para levar a esperança de um futuro melhor. E foi para isso que Deus nos chamou como igreja. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. E eu te convido a continuar conosco. Não só no mês de setembro. Porque missões não se faz somente em setembro. Missões se faz de janeiro a janeiro. E às vezes o missionário precisa sentir-se acolhido. Você já deve ter ouvido alguma coisa sobre solidão missionária. É aquela hora que o filho chora e a mãe não vê. O pastor não vê. Você não pode confiar no seu vizinho em alguns momentos. Mas nós temos um Deus que Ele une igrejas em prol de um propósito. E o propósito maior de eu estar aqui compartilhando com você nessa noite é que você seja um agente de esperança, um agente de transformação, não só na vida do povo moçambicano, mas na vida de todos esses missionários que estão aqui nessa igreja. Não vá embora sem anotar um nome desses missionários e orar por eles. Eu posso te dizer que é muito difícil viver sem ter pessoas que te acolhem verdadeiramente. Ah, mas você não é amada? Sou muito amada, sou muito bem cuidada, sou muito feliz em tudo que eu faço. Mas sempre cabe mais um abraço. Eu ouvi essa expressão e eu tomei ela para mim. O ser humano, ele precisa disso, de se sentir acolhido, se sentir amado. E eu quero ler para você o verso 17. Diz assim: desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado,
E até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. E o verso 18 diz assim: agora que eu estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. O nosso Deus, ele é um Deus progressivo. Nós estamos começando, nós estamos plantando. Tem crianças que vão lá, não sabem nem falar. E Deus pode me tirar de Moçambique. Deus pode tirar o meu esposo de Moçambique. Mas a semente ficou. E essa semente, no tempo hábil, ela vai frutificar. E assim como Davi, eu quero dizer: não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. E a nossa oração é que essas crianças que estão sendo atendidas por esse projeto possam falar do amor do Senhor, possam orar por seus pais e eles serem curados, como nós já ouvimos que as crianças têm feito. É muito triste você saber que crianças não são acolhidas como devem ser nos seus lares. Mas essa é a realidade diária do nosso trabalho. Então o nosso desejo é que elas proclamem desse Deus que tem mudado a vida deles. Tia Alessandra, eu agora já sei contar. Eu agora ensino os meus colegas na classe. A senhora professora me deu parabéns, porque eu consegui fazer tudo o que ela pediu sem a ajuda de ninguém. É o evangelho da esperança que vai proporcionar um futuro diferente àquelas crianças. E vocês são parte disso. Para finalizar, eu queria ler com você Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Diz assim a palavra do Senhor: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos falar esse verso juntos? Que o Deus nos encha Vamos ler essa versão aqui. E eu quero que você fale isso com convicção, porque esse verso é muito forte, é muito intenso. Transbordar de esperança, transbordar de fé, transbordar de confiança. Eu falo sempre que ser cristão não é para qualquer um. Abdicar de sonhos, abdicar de projetos em prol de algo muito maior que às vezes aqueles que estão no nosso redor não entendem. Não é para qualquer um. Eu e você não somos qualquer um. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. E Ele nos chamou para transbordar de esperança. Vamos todos? Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! É o poder
de Deus que transforma. É o poder de Deus que nos faz ir além fronteiras e fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Deus da esperança me faz transbordar de fé. E nesses 10 anos eu poderia falar para você de diversas dificuldades, mas eu quero te dizer que o Deus da esperança nunca deixou que eu dormisse com o coração perturbado. O Deus da esperança nunca deixou que os projetos que Ele tem colocado no nosso coração deixem de ser cumpridos. Desafios financeiros, eles existem, mas o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. E eu creio que Ele tem nos feito transbordar de fé. Nós recebemos aproximadamente 6 meses a concessão de quase 1.000 metros quadrados nessa vila que está a 50 quilômetros da cidade da Matola. E em 2020, o nosso desejo é que nós tenhamos aberto um segundo núcleo do projeto. Porque todas essas atividades que eu narrei para vocês são feitas no quintal da nossa casa. O projeto começou lá, numa região de alta criminalidade, numa região periférica e de muita pobreza. O nosso amigo, ele é especialista em segurança, e quando ele foi nos visitar, tinha 3 dias que nós tínhamos nos mudado, e ele riu e falou assim: vocês têm certeza que foi Deus que mandou vocês virem para cá? E eu, claro, foi Deus que mandou, tenho dormido em paz, tá tudo bem. E ele falou assim: eu vou abrir a contagem regressiva para o primeiro assalto de vocês. E eu olhei para ele e ele falou assim: vocês vieram simplesmente para o único lugar que vocês não podiam vir dentro da cidade da Matola. Vocês vieram para o pior lugar da cidade da Matola. E eu olhei para o meu esposo: mas Deus colocou a gente aqui, nós vamos continuar aqui, o nosso coração está em paz. E a contagem regressiva dele continua até hoje, irmãos. Porque a padaria já foi assaltada, o nosso vizinho já foi assaltado, e nós temos o respeito daquela comunidade. Curandeiros vão lá na nossa porta e falar que nós estamos a fazer bom trabalho. A dona da casa, ela falou várias vezes em aumentar o valor do aluguel. E ela fala com meu esposo assim: senhor Lísias, o senhor faz tanto bem para minha casa que eu não tenho nem coragem de aumentar o valor da renda. E ela alugou para nós somente a casa. E nós colocamos uma escola, uma igreja, fazemos trabalho de educação física, usamos o jardim dela, nós usamos tudo. E ao invés de nós sermos punidos, ela nos elogia. É o Deus da esperança que tem poder para fazer coisas assim. Nós nos sentimos em paz e segurança naquele lugar. E é por isso que eu quero te convidar para ser o intercessor dessa obra. Nós temos o desafio de construir todo aquele espaço. Nós queremos muito ter um terreno próprio na cidade da Matola, mas Deus nos deu lá em Mocoaquene. E nós vamos trabalhar lá. Não queremos deixar o núcleo da cidade da Matola fechar, mas é um desafio muito grande. Mas como eu te disse, e vou repetir, o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele faz surgir recursos onde não tem. E eu quero te convidar
nesse momento para nós louvarmos ao Senhor e nós orarmos. Nós orarmos em favor de Moçambique, do projeto Cuimela. E eu vou repetir a frase que a irmã Maria Bethânia falou aqui, só que em Xangana. Chiquembo e Chinene em Camainquaio. Será que você consegue repetir comigo? Não é muito difícil. Chiquembo e Chinene em Camainquaio. Em Camainquaio. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos e nós vamos nesse momento orar. Nós temos inúmeros problemas, mas o Deus da esperança está conosco e é Ele quem nos garante a vitória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos neste momento elevar as nossas vozes a Ti e clamar, ó Deus, Sara Moçambique. Deus, nós te pedimos, continue, ó Deus, a propagar a esperança de uma vida melhor, de um futuro melhor para aquelas crianças. Senhor, nós te pedimos nesse momento, abra, Senhor, os nossos corações para que nós possamos entender o Teu desejo para aquela nação. Senhor, em nome de Jesus, nos usa conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, ó Deus, eis-nos aqui. Usa essa igreja, ó Deus, como intercessora, como apoiadora fiel da Tua causa naquele lugar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor que desperte, ó Deus, jovens vocacionados para doar as suas férias, doar o seu talento profissional. Ah, Senhor, nós temos muita necessidade e nós sabemos que o Senhor as supre todas no tempo devido. E nós te clamamos, Pai, nós te clamamos, Senhor, nos desperta para viver uma vida de fé transbordante, uma fé, ó Deus, que não se abala por qualquer problema. Ah, Jesus, nós clamamos ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos necessitados, por aqueles, ó Deus, que ainda não ouviram as boas novas de salvação. E nós dizemos nessa noite, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui como igreja que clama. Eis-nos aqui como igreja que ora. Eis-nos aqui como igreja que envia. Eis-nos aqui como igreja que se doa, Pai. Nós clamamos ao Senhor. Faça a Tua obra, Senhor. Faça a Tua obra, Senhor. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Como estás ungido, nós cremos que um dia toda língua verá, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti
escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vamos adorar com as palmas, dizendo que Ele vem. Vem, essa é a hora da adoração. Ele vem, para Ele procura. Que possamos ser mensageiros aonde formos, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Oh, vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua